Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Tony, no âmbito da disciplina GB 802. Essa aqui é a prática relativa à disciplina GB 802, né? Então, o pessoal da GB 802, eles têm duas opções: fazer uma prática conforme foi aplicada a prática para os demais alunos da cartografia digital ou optar por essa prática que eu vou explicar aqui agora. Essa prática envolve questões de topologia, generalização e metadados, né? Então, atividade complementar, né, e que tenta abordar essas três temáticas. Bom, para isso, a gente vai fazer aqui um trabalho em cima de um bairro de Curitiba. Ah, os dados, né, que vocês vão utilizar, a princípio são dois dados, né? Um é o limite dos bairros, que pode ser adquirido aqui no site do IPUC. Então, aqui no site do IPUC tem os limites de bairros, divisas de bairros, né? Relativa a agosto de 2018, aqui em Sirgas, ok? E o outro conjunto de dados é o mapeamento de uso da terra, disponível no Instituto de Água e Terra do Paraná, na aba de mapas e dados espaciais. Então aqui também tem o uso do solo na bacia do Alto Iguaçu, na escala 1 para 20.000, e esse dado está em SAD 69. Sobre o SAD 69, né, vocês vão ter que converter aqui os dados para uma base comum, que é para Sirga, né? Então, o limite de bairro já está em Sirgas, então teria que passar a base do Alto Iguaçu para Sirgas. Então, eu vou mostrar essa atividade completa, tá? E antes eu vou chamar a atenção de que essa transformação que a gente faz aqui no QGIS, ou mesmo no ArcGIS, direta, ela é um pouco problemática porque não é a mais recomendada, né? A mais recomendada exige a instalação do ProGrid, o uso de grelhas para transformação geométrica de SAD para Sirgas. Mas esse assunto é um pouco diverso, assim, ou seja, há opiniões diversas, principalmente quando a gente olha o resultado da transformação geométrica feito por grelha e feito pelo modo padrão. Mas eu não vou entrar aqui no mérito da questão, só peço que vocês fiquem atentos a todo tipo de transformação geométrica, seja de SAD para Sirgas ou de Sirgas para qualquer outro referencial, Córrego Alegre para Sirgas, porque isso sempre gera um pouco de resíduo, deslocamento nos dados, né? Então isso pode trazer algum problema de acurácia posicional. Muito bem, então de posto os dados, né, nós vamos carregar os dados. Eu sugiro que vocês primeiro preparem o QGIS para trabalhar com o Sirgas UTM 2000 Fuso 22, já que nós estamos aqui na região de Curitiba, né? Isso pode ser feito clicando aqui no canto direito inferior ou clicando aqui nas configurações para novos projetos. Então, pode ser feito então utilizando isso, e aí, quando você clicar aqui em novo projeto, ele automaticamente vai atualizar aqui embaixo a informação sobre o Sirgas UTM Fuso 22. Muito bem, então eu vou trazer para cá os dados do divisa de bairros, né? Isso traz como consequência o fato de o arquivo estar no mesmo sistema que o software foi programado para trabalhar, portanto o software não tenta fazer a chamada reprojeção OTF, on the fly, né, em tempo real. E vou trazer para cá também os dados do Alto Iguaçu. Esses, observem que ele vai automaticamente, aqui no meu caso, abrir a seleção de transformação. Então aqui ele vem com a primeira opção, que é a padronizada dele, onde ele vai tentar utilizar esses parâmetros de transformação que aqui estão, né? Ele vai tentar deslocar em x menos 67 metros, em y mais 3 metros e em z menos 38 metros. Lembrando que esse é um padrão geral, né? E que não é o mais recomendado. No próprio site do IPUC, deixa eu localizar aqui o IPUC, a gente encontra aqui nos bairros, onde a gente tem aqui, fez o download dos bairros, dos limites dos bairros,
no próprio site do IPUC a gente encontra aqui embaixo uma proposta de transformação com outros parâmetros, né, diferente daqueles que ali estão. Então aqui eu tenho menos 66,16 metros, enquanto aqui eu tenho menos 67,35 metros. Eu tenho aqui mais 3 em Y, mais 3,88 e mais 2 em Y, aqui na proposta do IPUC. Então, a passagem de SAD 69 para Sirgas, né, a gente tem que observar algumas características. Um é o uso da grelha, né, que conforme recomendado pelo IBGE, né, que é usar a grelha ProGrid. Isso é utilizado em alguns países do mundo, Itália, Portugal, utilizam essas grelhas chamadas NTV2, né, e o Brasil também tem para passar de SAD e de Córrego Alegre para Sirgas. Essa grelha, né, ela tem aqui um aplicativo que trabalha com pontos, coordenadas de ponto, listas de coordenadas, mas ela também pode ser instalada no QGIS e no ArcGIS, né? Então aqui tem até um manual para instalação no ArcGIS, no próprio site do ProGrid, é a chamada aqui, o arquivo GSB, de extensão GSB, né? Então aqui tem como isso é instalado e como pode ser utilizado. E o QGIS, ele permite também que a gente instale essa grelha. Então você pode aqui baixar no site do ProGrid o ProGrid, eu baixei aqui a versão compactada dele, descompactei a versão dele, e lá numa pasta chamada Grid Files, né, onde ele está instalado, ProGrid, Grid Files, tem os arquivos necessários para você poder instalar, que são os GSBs, para você instalar lá no QGIS. Fiquem atentos e bem atentos, existem duas versões de SAD 69, de grelha para SAD 69, e duas versões de grelha para Córrego Alegre. Isso porque, em relação ao SAD 69, existem realizações diferentes do SAD 69. Então, nós temos o SAD 69 original, né? Depois nós tivemos uma segunda realização do SAD 69 em 1996, por isso essa extensão aqui. E depois uma realização mais recente com pontos, com alguns pontos aí corrigidos por técnica Doppler e outras técnicas, né? Aqui um exemplo de plugin para o QGIS, mas para transformação lá em Portugal, né? Na comunidade de Portugal. Então, ou seja, é uma transformação relativamente comum aqui na Itália, exemplo de como fazer isso na Itália, mas aqui a gente não tem para QGIS propriamente dito. Então aqui no QGIS, quando vocês forem, reparem que tem uma segunda linha aqui, né? E quando a gente vai fazer a transformação geométrica, abre aqui a opção de caixa de ferramentas e reprojetar aqui. Se a gente pescar o arquivo original aqui, que é o arquivo que está em SAD 69, né? Ele vai te dar aqui uma lista de opções e aqui vai te dar uma opção de um último clique aqui, em que vai aparecer a possibilidade de você importar aqui o GSB, né, aquele GSB que ali está. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Sirgas, eu já instalei no meu aqui, né, então para vocês vai aparecer na primeira vez aí a possibilidade de instalar essa grelha. Reparem que aqui essa opção minha, veja aqui embaixo escrito, olha, já está o SAD 69 GSB. Eu só chamo a atenção de vocês porque, uma vez conversando com um professor daqui, o professor Silvio, da Engenharia Cartográfica, eu falava, professor, como que a gente vai saber aí quando usar o SAD 69 primeira realização, quando utilizar o SAD 69 segunda realização, pela data. Aí ele lembrou bem, ele falou, olha, tem levantamentos que foram feitos depois de 96, que utilizam o SAD 69 como referência, mas que utilizam a primeira realização do SAD. Então, só a partir dos metadados, só conversando com quem fez os dados, que você vai saber realmente quais são os parâmetros mais adequados para a transformação. Isso para poder alertar vocês que a passagem do SAD 69 para o Sirgas é sempre problemática. E por mais que vocês
tentem, né, é sempre bom fazer uma verificação, né? Então aqui eu coloquei os dois processos resultantes, né, a transformação utilizando o NTV2, né, a grelha do ProGrid, já instalada aqui no QGIS, e aqui a transformação default, que o próprio software faz diretamente, né. Então, como a gente não sabe a data, né, às vezes a data em que foi feito o levantamento, e se esse levantamento utilizou a primeira ou a segunda realização do SAD69, às vezes a gente aplica o parâmetro e ele não fica tão bom. Tá? Então, é sempre bom fazer uma verificação. Aqui eu tenho vários pontos de controle da região aqui de Curitiba, para um outro trabalho de pesquisa que a gente desenvolve. Né? Vou mostrar aqui especificamente esses pontos aqui no Politécnico, né? Inclusive a própria base da RBC aqui. Né? Então, a imagem de satélite, o quanto que ela está deslocada em relação à coordenada oficial, né, desse ponto, e a gente pode medir isso aqui. Eu fiz várias medições aqui para poder olhar, né, e aqui deu 1 metro. Toda essa base, toda essa imagem de satélite do Google que a gente está olhando aqui agora, todos esses pontos aqui, se a gente fizer a verificação, a gente vai ver que essa imagem apresenta menos de 2 metros, na pior das hipóteses, de deslocamento. Então, uma qualidade posicional boa dessa imagem, lógico que não é aí um PEC PCD 1:2000, nem nada, mas é uma imagem com um bom grau de posicionamento, uma boa qualidade de posicionamento. Bom, e aí quando a gente pega essa base aqui, né, e faz a transformação NTV2 e olha o encaixe de uma base sobre a outra, que vocês vão precisar fazer aí, a gente observa que esse encaixe às vezes não é tão bom. Né? Então, vou mostrar aqui mais de perto. Né? Olha, tem um certo deslocamento. E esse deslocamento às vezes é muito maior, dependendo da região onde a gente está trabalhando. Né? Ele é bem disforme em relação aos elementos presentes aqui, as geometrias presentes. Aqui está mais ou menos bem encaixado, mas tem lugares que a gente vê que sem que tenha existido aqui nenhuma retificação do canal de drenagem, há erros ainda, né, de posicionamento. Tá? Então, lógico, em alguns lugares melhor, né, em outros pior um pouquinho os erros de posicionamento. Bom, aqui a transformação então feita pelo NTV2, né, e aqui a transformação feita por procedimento default, diretamente de SAD para WGS84 e de WGS84 para esse formato que aqui está. Então, observem que neste caso aqui, pelo menos em algumas áreas aqui, a transformação direta, né, ela ficou melhor do que a transformação NTV2 aqui, que está em vermelho, e a transformação com os parâmetros default ficou melhor posicionada. É lógico que isso aconteceu aqui nesse canto, pode não acontecer em todos os lugares, né, com a mesma, sempre vai ter um resíduo espalhado por aí. Então é sempre bom a gente verificar. Tomem bastante cuidado com as transformações de SAD 69 para sirgas, em função de onde vocês estiverem trabalhando aí, se é no Paraná, se é no oeste do Paraná. O ideal é que vocês sempre tenham algum elemento de referência para ver como que ficou a qualidade dessas transformações. Mas independente das transformações, então, só quis chamar a atenção de que é possível fazer. Aqui a gente vai fazer a transformação, chamada transformação default, aqui usando os parâmetros gerais aqui. Né? Então, eu vou remover aqui novamente para demonstrar o uso do solo. Vou puxar novamente aqui a camada de uso do solo para cá. Está em SAD 69, vou colocá-la aqui. Ele vai abrir aqui as opções de transformação. E aí eu vou usar aqui a transformação padrão mesmo, não vou usar o da grelha aqui, ok? Aqui nesse caso, a camada de uso não está transformada. Essa é a transformação em tempo real apenas na tela. Então, se eu quiser que isso se fixe, né, que essa transformação seja permanente, eu preciso pegar aqui então o uso do solo e aplicar uma transformação. Eu sugiro que vocês passem aqui
para WGS84, porque pelos testes que eu fiz, pelo menos para essa região nossa aqui, resultou num resíduo um pouco menor. Então a gente vai salvar aqui a camada reprojetada e depois daria poder passar direto para Sirgas. Isso seria o caminho que eu recomendo mais para essa região aqui, para essa base. Como se trata de uma atividade prática aqui com uma outra finalidade, que é de trabalhar a questão de generalização cartográfica, metadados, então se vocês resolverem passar direto para Sirgas não vai ter problema, se vocês resolverem passar para WGS depois para Sirgas também não vai ter problema. Porque o objetivo aqui não é a gente ter atenção a isso, apesar de que até agora eu já gastei aí quase 15 minutos explicando o problema dessa transformação. Mas então aqui eu vou fazer para WGS84, eu vou salvar aqui diretamente no arquivo, então aqui eu tenho uma pasta chamada prática 2 aqui, se não me engano, prática 2, então aqui eu vou chamar aqui de Alto Iguaçu, e ao invés de NTV, vou colocar aqui WGS84, ok? Então, estou criando uma camada, fazendo a operação de transformação geométrica, utilizando aqui esses parâmetros default aqui, que não são os recomendados lá, como vocês viram pelo IPUC, mas que nesse caso aqui teve um bom resultado aqui de enquadramento. Tá? Bom, então eu posso remover aqui o uso do solo que eu tinha antes. Essa é a camada reprojetada. Aqui em tela não é interessante a operação que eu vou fazer agora, que eu recomendo que vocês façam. Quando a gente vai fazer um recorte de uma camada de dados por outra camada de dados, o ideal é que as duas camadas de dados estejam no mesmo referencial cartográfico. Então, eu vou pegar aqui novamente. Quem quiser fazer direto para essa prática pode fazer, mas saiba que isso não é o recomendado. O recomendado, então, agora seria eu reprojetar essa camada, que está agora em WGS34, para o Sirgas UTM aqui. Então, o 31932 é PSG. Vou salvar aqui, então, no arquivo. Vou substituir aqui, Alto Iguaçu, Sirgas. Vou substituir não, só vou tirar o NTV da frente, que foi um outro caminho que eu fiz, então, que é apenas o Sirgas. Ok, salvar, executar. Então, está feita a transformação. O que a gente vai fazer agora? Vocês vão escolher um bairro para poder trabalhar a noção de generalização cartográfica. Okay? Então, eu vou tirar o WGS daqui, e temos agora as duas camadas. Aqui vai aparecer o EPSG, veja lá, 31932, e aqui também vai aparecer o EPSG 31932, ou seja, os dois estão em Sirgas UTM 2000. Então agora eu posso fazer a operação aqui algébrica aqui de camadas, que álgebra de mapas. Alguns dizem que a álgebra de mapas é só para arquivo matricial, mas há controvérsias, há outros autores que dizem que também é para vetorial. Então aqui o que a gente vai fazer é uma operação entre as camadas, a gente vai cortar uma camada pela outra, selecionando um bairro aqui de Curitiba. Então eu vou pegar aqui um bairro, o bairro que eu moro aqui, o AU, mas poderia pegar, não sei o nome de todos os bairros aqui de Curitiba. Vou pegar aqui, por exemplo, o bairro o Boqueirão, ok? Então vou pegar o Boqueirão aqui. Bom, como que vocês vão selecionar um bairro então? Cada um de vocês vai selecionar um bairro diferente, para poder fazer a prática de agora. Eu vou fazer aqui com o Boqueirão. Tá? Então, como que eu seleciono o bairro Boqueirão? Eu tenho aqui então a ferramenta de seleção por atributos, usando uma expressão que eu estou aplicando aqui na divisa de bairros, na camada divisa de bairros. Então eu vou pedir para ele aqui que selecione para mim onde o nome do bairro é igual a... Então eu vou pegar aqui o bairro Boqueirão. Boqueirão, ok? Duplo clique, está lá, entre aspas, simples, Selecionar as feições, fechar. Então ele selecionou ali o Boqueirão. Eu vou pegar agora e vou exportar somente o bairro Boqueirão. Então aqui eu vou exportar aqui o bairro Boqueirão. Lembrando que a gente não deve utilizar espaço e cedilha nesses nomes. Já está em Sirgas, salvar somente as feições selecionadas. Se eu não fizer essa opção, ele exporta todo o limite de bairros novamente. Então, ok, exportei agora o bairro Boqueirão.
E agora eu vou fazer uma operação de corte, então eu vou cortar a camada de uso da terra pela camada de bairros aqui do boqueirão. Então eu vou aqui no vetor, em geoprocessamento e vou recortar. Recortar quem? A camada de entrada é o uso da terra e a camada de sobreposição é o boqueirão e o recortado será o uso em boqueirão. Se vocês tiverem dúvidas se estão fazendo certo ou não, vocês podem não colocar nome aqui, ele cria uma camada temporária, você verifica se ficou ok e depois você pode transformá-la numa camada permanente. Então eu vou chamar aqui boqueirão uso, né, ou boqueirão usos, né, separado por underline aqui, para não ter desempenho, será. Então, às vezes ele pede para a gente criar índice espacial. Muito bem, está aqui então os usos da Terra no bairro Boqueirão. A tarefa, então, ela consiste em verificar se há aqui a explicação de como fazer lá a instalação do GSB. Né? Então, verificar a geometria. A primeira coisa que a gente vai verificar é a geometria, para ver se a geometria está ok, se não tem nenhum problema de arquivo corrompido. Né? Então, para isso a gente vem aqui em vetor, geometria e verifica a qualidade da validade dessa geometria. Então, o boqueirão uso, se eu quiser eliminar essas outras camadas aqui para não confundir, né? Ele vai gerar arquivos temporários, não tem problema, tá? Gerou ali a saída válida, então tudo que está em verde, a saída inválida não tem, e os erros não tem. Então ele disse o seguinte, olha, a camada está boa. Esse arquivo, então, de uso, né, ele está com consistência topológica, ele não tem problemas aí de sobreposição, de vazios. Né? Mas a gente precisa verificar se esse arquivo que a gente está utilizando, se ele está adequado a essa escala. Eu vou tirar aqui o boqueirão limite do bairro, não, vou deixar, eu vou agrupar só esses dados aqui, para não ficar aqui confundindo muito a gente aqui, ok? Então deixa assim. Então aqui eu tenho um boqueirão usos, né? E eu quero saber o seguinte, mas será que esse cara desenhou, fez esses desenhos aqui de forma coerente? Será que ele não exagerou muito na quantidade de pontos que compõem essa linha? Né? Qual que seria a distância ideal entre os vértices que compõem essa linha? Né? Ele está usando a geometria de forma correta aqui. Então, a gente tem que lembrar que na escala 1 para 20.000, né, e em qualquer escala aqui de qualquer desenho, mesmo que a gente queira trabalhar com a tolerância de 0,1 milímetro, como algumas pessoas usam para cartografia digital, a tolerância padrão é 0,2 milímetros. E 0,2 milímetros na escala 1 para 20.000, vamos lembrar aqui que 1 milímetro são 20 metros, 0,1 milímetro são 2 metros, 0,2 milímetros são 4 metros. Significa dizer que o usuário não tem condições de visualizar dois pontos numa distância real inferior a 4 metros, ou seja, a distância gráfica inferior a 0,2 milímetros. Então, se no meu desenho aqui, nesse desenho que está feito aqui de uso, né, tiver pontos inseridos nessa linha aqui numa distância inferior a 4 metros, ou graficamente inferior a 0,2 milímetros, isso são pontos em excesso. Né? Se a gente quiser dar uma olhadinha aqui nos usos que tem, a gente pode abrir aqui a simbologia para categorizado e pedir aqui os solo usos DE e mandar classificar, ele tem aqui os temas, né, que ali estão. Tá? Então, eu tenho que verificar se realmente o cara não desenhou com excesso de vértices aqui, incompatível com essa escala. Ele está desenhando uma coisa que não é necessária aqui. Eu poderia, lógico, né, se eu quisesse aqui, abrir para o modo de edição e selecionar aqui a feição. Não estou selecionando, peraí, deixa eu pegar aqui para selecionar, ok. E aí, observar, olha, tem vértice abessa aqui, né, olha a quantidade de vértices, e poderia medir para ver se esses vértices estão a menos de 4 metros, né, de distância. Mas não preciso fazer isso, lógico, né, eu estou vendo que tem muitos vértices aqui, ou seja, há um excesso de vértices que aumenta o tamanho do arquivo e complica nas operações aí depois entre camadas, né, que aumenta a complexidade geométrica das feições. Então eu preciso verificar se isso está de acordo.
Então aqui no vetor eu posso pedir aqui em geometrias para simplificar isso e falar para ele, olha, boqueirão usos vai ser simplificado com a tolerância compatível com essa escala, que são os 4 metros, ou seja, 0,2 milímetros. Então eu vou fazer isso aqui, vou gerar uma camada temporária inicialmente, para ver como ficou. Olha, a princípio não houve mudança, né? Olhando assim, porque a gente está olhando aqui numa escala aproximada de 1 para 40 mil, mas se eu olhasse aqui 1 para 20 mil, aqui embaixo, né, a escala de visualização, ainda assim, né, eu teria aqui a percepção de que não houve mudança em relação ao arquivo, né? Mas houve, né, certamente houve mudança, porque, veja aqui, olhando mais de perto, a gente vê que houve uma simplificação nas geometrias, né, na geometria. Então, os arquivos foram simplificados. Essa simplificação de geometria, ela traz, que a gente precisa fazer para poder adequar a representação vetorial à sua escala, né, a compatibilidade da sua escala em função da tolerância, ela traz problemas porque ela gera vazios, como vocês estão vendo aqui, né, e gera problemas de sobreposição. Então, ela gera dois tipos de problema. Esses problemas não existem originalmente, né, eles não estão presentes aqui originalmente na base que eu baixei lá do IAT, né? Então, essa base que veio do IAT, a gente pode até fazer aqui o teste para verificar se tem problemas de consistência topológica. Ele tem aqui uma ferramenta verificador de topologia, né? Então, aqui em vetor também existe, aqui em geometrias, aliás, aqui em geoprocessamento, gerenciar dados, ele tem aqui analisar um verificador de topologia aqui em algum lugar. Deixa eu tentar lembrar aqui onde é que está isso aqui. Centroides, aqui, verificador de topologia. A gente tem dificuldade de ler as coisas, né? Muito bem, então aqui, veja, eu posso pegar essa camada boqueirão usos e perguntar para ele se na camada boqueirão usos, se ela, por exemplo, ela se sobrepõe a ela mesma em algum lugar, né? E coloca essa regra. E se na própria camada boqueirão usos, se não tem lacunas nela, né? Então adiciona essas duas regras. Aqui, mando verificar, se eu clicar nesse botão do meio aqui, ele valida somente o que está visível aqui. Se eu clicar nesse botão aqui da esquerda, ele valida a geometria como um todo. Então ele viu, olha, não tem erro nenhum aqui, né? Ele me disse isso. Mas, quando eu olho para a camada simplificada e tento fazer aqui as mesmas operações, né? Então eu vou excluir essas regras aqui e agora eu vou usar a camada simplificada. Vou usar as mesmas regras, ela não pode se sobrepor, e a camada simplificada ela também não deve ter lacunas, né? Então, se eu mandar rodar essas regras, ele me dá uma lista aqui de erros, né? Muitos erros, né? Por quê? Porque o processo ali de adequação fez com que houvesse descontinuidades aqui nessas bases. Bom, como que eu ajusto isso então? Né? Então eu posso pedir aqui para não exibir os erros, eu vou ver, por exemplo, que aqui, veja, né, ficou um vazio aqui. Né? Os vazios e as sobreposições a gente vai ter que corrigir. Né? Então, o objetivo do exercício é esse, é corrigir, né, para fazer da consistência topológica aqui. Nós estamos no processo de generalização, porque nós estamos simplificando os vértices, nós vamos adequar isso à escala, e reparem que no exercício aqui, que eu passei para vocês, ainda tem uma outra regra, que é não deve existir polígonos menores do que 1.000 metros quadrados. Então, os polígonos têm que ser maior do que 1.000 metros quadrados. Então, eu poderia, antes até mesmo de continuar o processo de ajustamento dessa base, abrir a tabela de atributos, antes de começar a fazer as correções que aqui estão, essa lista de correções. Aqui existe um campo chamado área, né? Então eu posso pedir para ele atualizar esse campo me dando a área. E se tiver algum polígono aqui que tiver área inferior a, de acordo com o meu projeto, 1.000 metros quadrados, eu vou considerar isso aqui como sendo um problema de topologia, né, e incompatibilidade, então eu vou ter que generalizar, ou seja, tenho que tirar essa feição, ela não é perceptível nessa escala. Como vocês estão vendo aqui, ela só serve para poder colapsar em cima dela mesma, né, e coisa parecida. Então, aqui eu vou pedir, usando aqui a calculadora de campo, né, para poder atualizar aqui o campo da área,
Então, atualizo um campo existente que é a área. Vou calcular, então, a área aqui com o cifrão área. Né? Aqui é importante que quando vocês fizerem isso, não tenha nenhum arquivo selecionado, porque se eu, por exemplo, clicar aqui e fizer essa seleção, ele só vai atualizar para esse campo. Tá? Então é importante não ter nada selecionado. Então vamos novamente aqui, atualizar o campo área, recalculando aqui o valor da área. Né? Ok. Então aqui estão calculados os valores diários, eu vou pedir aqui para poder colocar aqui em ordem ascendente, né? Então veja, eu tenho aqui um polígono com 6 metros quadrados. Tá ali o polígono, olha, eu posso pedir aqui o zoom para a camada, esse é o polígono. Esse polígono ele é incompatível com a escala 1 para 20.000. Né? Então, na escala 1 para 20.000, se eu colocasse aqui, mesmo que fosse a escala 1 para 10.000 aqui, ele já não seria mais perceptível como um polígono de uso da Terra ou coisa parecida. Né? Então, olha lá, né? Ele é um ponto, lá não tem função, né, como um polígono. Então, nesse caso, eu preciso resolver esse problema. Como que eu posso resolver isso? Então, eu vou selecionar os polígonos que têm menos de 1.000 metros quadrados. E são muitos. Né? Eu poderia aqui ter vários procedimentos. Um deles é olhar para o polígono, ver do que se trata esse polígono, ver qual é a geometria envolvente dele, ver com que ela se parece mais, se eu posso agrupar essa com essa, ou essa com essa, ou essas três aqui, né, e criar uma feição aqui generalizada para esses três. Mas nesse caso aqui eu vou aplicar a solução mais simples, essa não é indicada, né, vou fazer o caminho mais simples, que é simplesmente eliminar esse polígono e fazer com que ele seja absorvido, essa informação, ou seja, faça parte da informação do seu entorno. Né, aqui um processo de amalgamação. Então vocês vão ter que falar o que vocês estão fazendo e dar os nomes corretos para isso lá. Então vejam lá as operações de generalização cartográfica. Bom, aqui também a gente pode colocar como figura de apoio aqui uma imagem do Google, né, Google Satélite, e a gente ainda pode pegar essa camada simplificada, repara que por enquanto ela é temporária, e ao invés de usar preenchimento aqui, a gente pode utilizar uma linha simples. Normalmente a gente usa aqui a linha em amarela, que ela oferece um bom contraste. E a gente pode ver o que está acontecendo, o que tem embaixo. Né? Então repare que aqui são pequenos açudes, são pequenos lagos aqui, né? Poços, né? E todos eles vão fazer parte, vão desaparecer aqui, vão fazer parte. Eu poderia, como falei com vocês, criar uma coisa única aqui, né? Para todos esses corpos, lagos que aqui estão, né? Esses pequenos açudes que aqui estão. Né? Então, são diferentes as soluções que a gente pode aplicar aqui. Eu vou mostrar pelo menos duas delas. Né? Então, e vou mostrar aqui também como eu posso corrigir esse problema que está aqui, que é o problema aqui de eu tenho uma feição que é essa que está aqui, eu tenho uma outra feição que é essa de cá, e aqui no meio eu tenho um vazio. Né? Ela que está sem cor, mas se ela estivesse com preenchimento de cor, vou voltar aqui para o preenchimento de cor, preenchimento simples, né, que em vez de linha simples eu vou colocar aqui o preenchimento aqui, né, sem gradiente, preenchimento simples. Né. Então, vocês vão ver que agora eu vou desselecionar, tiro todas as seleções, vejo que aqui tem um vazio. Né. Se eu fosse rodar a regra de topologia somente com essa janela visível, ele me mostraria aqui, somente com o que está visível, que aqui eu tenho uma lacuna. Né, e que essa lacuna precisa ser corrigida. Então, eu vou começar mostrando como que eu corrijo essa lacuna e depois como que eu generalizo isso aqui. Nesse caso, seria até interessante fazer o contrário. Primeiro corrigir todas essas feições aqui, para depois preencher a lacuna. Mas só para poder exemplificar. Tá? Então, se eu quisesse preencher essa lacuna, imaginando que essa feição aqui tivesse dimensão suficiente para ser representada, né, ela está selecionada, eu vou pedir para mover para o topo aqui, as seleções que estão. Então veja que ela tem 143 metros quadrados, não faz sentido corrigir porque ela está abaixo da dimensão mapeável, né, para essa escala. Mas eu vou mostrar como é que seria a correção dela aqui no caso. Né? Então eu posso aqui, na própria camada que está ativa, que é a simplificada, né, adicionar um novo polígono, e ao adicionar esse novo polígono aqui nas ferramentas de aderência, eu informar para ele aqui que ele não deve sobrepor na camada ativa. Então, quando eu desenho um novo polígono
aqui, cobrindo esse buraco aqui, e digo que ele não deve sobrepor, ele cria um polígono exatamente preenchendo esse vazio que aqui está. E aí depois, com a ferramenta de seleção, eu posso decidir se esse polígono daqui deve ser anexado ao de cá, ou se esse polígono deve ser anexado ao de cá. Então aqui eu posso fazer essa operação chamada lá no QGIS de merge, que é mesclar feições, né, uma costura. Mas é importante quando a gente abrir e poder fazer essa costura, que a gente primeiro verifique qual é a informação que tem dados, né? Então, veja, aqui eu tenho aqui, olha, a feição do Alto Iguaçu é água, né? Então, essa é a feição que eu quero que os atributos dela sejam preservados, né? Então, eu clico aqui nessa função e dou OK, e aí eu mesclei as duas feições, né? E elas continuam com informações aqui importantes, continuam aqui com a informação de que é água. Tá? Então eu poderia fazer isso, poder preencher todas as lacunas. Né? Então se eu voltar aqui agora, né, nesse pedaço, mandar verificar, ele vai dizer, ó, não tem mais lacuna aí. Tá? Fique tranquilo que o problema das lacunas foi resolvido. Né? Bom, eu vou aqui colocar um pouco de transparência, uma outra solução que a gente pode adotar é aqui na renderização de camada, colocar um pouco de transparência na camada, se a gente quiser observar o que está por baixo dessa camada, ou como vocês viram antes, colocar em vazios. Né? Bom, aqui então existem esses poços, né, que estão aqui embaixo, né, buracos aqui. Eu poderia então criar um buraco, uma representação única aqui para a escala 1/20.000 correspondente a esses poços. Ou eu posso, né, mais uma vez, dizer, não, esses poços não interessam, né, então eu estou segurando aqui a tecla Shift e selecionei todos esses poços aqui. Repare que a geometria envolvente aqui dela está selecionada também, né, e que não é água, essas daqui são poços. Né? Nenhum desses poços aqui tem dimensão suficiente para poder ser mapeado. Né? Mas a geometria envolvente, ela sim, é muito grande, né, e ela é, aqui no caso, a área alagada. Então eu vou perder essa informação aqui da água aqui para informação chamada área alagada. Então eu vou mandar costurar aqui todas elas, fazer a mescla ou merge, mas eu vou lembrar que a feição que me interessa, que tem os atributos que me interessam, é a maior das feições aqui em termos de área, né? Essa feição 38 aqui, que corresponde aqui à área alagada. É daqui que eu vou pegar os atributos, e aqui então, repare que eu tirei o problema, né, daqueles polígonos pequenos, e prevaleceu a geometria envolvente aqui. Muito bem, isso resolveu o problema daqueles polígonos menores que aqui estavam, né? Mas ainda tem, lógico, outros polígonos. Eu tenho um polígono com 6 metros aqui, então eu vou ter que agora fazer a mesma coisa. Se ele não tem problema, eu poderia deletar ele ou eu posso envolver aqui os dois. Então, vou pegar, são dois polígonos, eu posso juntar esses dois polígonos, sendo que o polígono maior aqui é o que vai prevalecer com os atributos, né? Que é esse aqui, né? Que é aqui de água. Então, o polígono de campo, que é aquele pequeno campo de 7 metros quadrados, ele vai desaparecer, né? Ele vai ser envolvido aqui nessa feição maior. E a mesma coisa eu posso fazer para todos os outros. Então, repare aqui que eu tenho mais um problema de feições aqui, sem classificação adequada. Todas as duas aqui são pequenas, e mesmo se eu pegasse as duas aqui, selecionasse as duas, e olhasse aqui para a área das duas, né, lembrando que aqui, inclusive aqui acho que é uma só. Aqui tem problema de sobreposição. Se eu mandar verificar aqui, sobreposição. Olha, tem um polígono se sobrepondo ao outro. Então, quando eu tenho dois polígonos se sobrepondo, né, que é esse caso aqui, né, se a gente quiser visualizar bem que tipo de sobreposição é essa, basta pegar um desses polígonos, apenas um deles, né, vou pegar esse aqui, por exemplo, e se eu pedisse para poder mover esse polígono, eu viria que esse polígono aqui, olha, ele se sobrepõe aqui ao outro polígono. Né? Então, vou desfazer aqui isso, né? Vou dar um Ctrl Z aqui. Tá? Opa, peraí, dá um ESC aqui. Tá? Bom, então nesse caso eu posso selecionar novamente as feições, né? Pegar esse aqui, pegar o de sobreposição, deixa eu ver aqui se continuou com problema. Ficou com a lacuna porque eu deletei
o polígono, na verdade, né? Não, ele está ali, ó, eu desloquei ele para outro local, né? Deixa eu desfazer esse deslocamento dele, ver se ainda está com problema. Não, voltou para o lugar, só está com problema da sobreposição. Bom, a sobreposição, quando a gente junta dois polígonos, né, e um é absorvido pelo outro, ela se resolve automaticamente. Né? Por quê? Porque eu vou aqui pegar a informação que está aqui, que é a maior. Se eu tiver em dúvida, eu posso pegar aqui o izinho de consulta, a informação. Lembrando que o meu tem um problema que ele só abre uma vez, depois ele para de funcionar. De vocês aí não deve ter. Mas então aqui eu vou pegar essa informação. Daqui está selecionado, ele já joga para cima aqui a linha que tem a informação. Isso aqui é água, né? E aqui então essa península aqui, né, ela vai desaparecer. Essa península não é compatível com essa escala, então nesse caso eu vou selecionar tudo aqui e essa península aqui de campo aqui, ela vai ser incorporada à península de água aqui, ao arquivo de água, a camada de água. Mais uma vez pela opção de mescla, né? Então aqui aqui tem a área maior, né? Não é o campo, é a água, essa aqui, é a geometria que tem maior área, ok, pega os atributos e dá ok, tá ali. Bom, acho que aqui ficou um vazio, né? Não ficou um vazio, tem aqui ainda alguma coisa, né? Que acho que é uma sobreposição ainda, né? Vou tentar selecionar as duas feições aqui, né? Não tem mais o que mesclar, não tem duas, ainda ficou algum problema aqui relativo à mescla. Bom, esse polígono que está existindo aqui, que está com problema, né, que vocês estão vendo aqui, ele está duas vezes na mesma linha, ele está duplicado, é um multipolígono numa camada única. Então, o que eu posso fazer aqui nesse caso? Tem a outra ferramenta aqui, que é essa de seleção de vértices, de ajuste de vértices, eu posso selecionar um desses vértices, está em azul agora, posso deletar esse vértice, e aí, neste caso, com apenas um clique aqui, eu já resolvi o problema inteiro, às vezes eu tenho que selecionar os demais vértices também, e resolver o problema. A mesma coisa que vai ser feita com esses polígonos menores. Então, todos os polígonos menores, eles vão dar espaço, então, de 20 metros quadrados, eles vão dar espaço, 37 metros quadrados, eles vão ser incorporados, vou aqui aproximar para o de 20 metros quadrados, eu não estou vendo ele aqui, vou aproximar esse aqui, tá? Então, veja que eu tenho um fragmento de floresta aqui, no entorno, né? Eu vou pegar aqui a ferramenta de seleção, vou clicar aqui, a camada selecionada sobe automaticamente. Eu vou olhar aqui na tabela de atributos, deixa eu empurrar isso aqui um pouco para o lado. Área alagada, né? Essa aqui está com a informação de área alagada, e essa daqui estava com informação de água. Então veja, essa informação vai se perder dentro dessa informação. Tá? Então, e aqui eu tenho ainda os vazios ou gaps, e aqui eu ainda tenho um problema de sobreposição. Então esses problemas eles têm que ser corrigidos. Como que a gente corrige? Vazio, a gente pode desenhar um polígono sobre a área, né? Vazio, né? A gente pode desenhar um polígono sobre essa área, lembrando de que a gente está usando aqui a camada simplificada, desenhar um novo polígono, com a opção aqui de evitar sobreposição à própria camada, automaticamente ele preenche esses vazios que ali estão. Então, veja, ele preencheu os vazios. Então, o problema das lacunas desapareceu. Ainda tem o problema da sobreposição que está aqui, que está acontecendo. Tá? Então, a gente tem que resolver esses problemas. Lacuna a gente pode resolver assim. Eu poderia também, numa outra opção aqui ainda, selecionar todos os polígonos que têm área menor do que 1.000 metros quadrados conforme o projeto e eliminar todos eles de uma vez só e depois vir preenchendo essas lacunas, né, com os usos do entorno. Por exemplo, como que eu faço isso? Eu venho aqui em ferramenta de seleção, peço aqui então para selecionar aonde a área é menor do que 2.000 metros quadrados, é isso que está ali, né? Seleciona feições, ele selecionou ali as feições que têm menos de 2.000 metros quadrados, eu poderia aqui nesse caso deletar todas elas, né?
E aí ele já limparia aqui desse arquivo todos os polígonos pequenininhos que estão ali, ó. Ele já identificou, né, como polígonos que não são compatíveis com a escala 1 para 20.000 com esse projeto que a gente está trabalhando, ok? Mas aqui no caso tem alguns polígonos que eu ficaria em dúvida se vale a pena deletar ou não, tá? São bem grandes. Nesse caso aqui eu começaria simplesmente pelo fato de incorporar todos eles numa mesma camada, né? Então aqui tem os buracos, olha as sobreposições, mais uma vez. Se eu quiser resolver o problema da sobreposição aqui, só desenhar em cima um novo polígono sobre esse próprio polígono aqui, né? Ele já preencheu o buraco, está ali, e aí eu posso selecionar esse arquivo, esses elementos gráficos que aqui estão, todos eles, né? E fazer a mescla deles, lembrando que aqui vai prevalecer o que tem a maior área, né? Que é o uso de área alagada aqui, se não me engano, área alagada, né? Então aqui ficou com o nome de área alagada, ok? Então, aqui eu poderia preencher e chamar de rio, e assim sucessivamente vocês vão fazendo, então, essa correção. De tal forma que vocês vão fazer a aplicação da ferramenta de verificação de topologia, né, e vão mostrar os problemas que apareceram, eles já ficam exibidos aqui os erros, né, resolver o problema e mostrar que o problema foi resolvido, né, então eu posso resolver aqui, por exemplo, esse problema que aqui está. Então, olha, tem um problema, agora eu vou mostrar que esse problema está resolvido. Então, que problema é esse que está aqui especificamente? Né? Esse aqui é o problema de lacuna e sobreposição. Temos duas coisas acontecendo aqui, tanto a sobreposição quanto a lacuna. Né? Mas esse polígono que está aqui no centro, ele vai desaparecer. Né? Então, eu posso, inclusive, deletar ele aqui direto. Ficou uma lacuna só agora aqui, né? Só essa lacuna. Eu posso preencher essa lacuna daqui, vou desexibir aqui os erros, tem um buraco aqui, preencher isso aqui, né, com a ferramenta de desenhar nova feição. Okay? Desenhou agora perfeitamente e agora eu vou costurar uma coisa com a outra aqui, mesclar, né, essa informação que está nula com a informação que eu conheço. Lembrando que nesse caso a gente sempre tem que indicar para ele onde é que ele vai pegar os atributos, né? Porque senão a gente vai criar um arquivo sem informação. Bom, uma vez corrigido, né, uma vez eliminados os polígonos menores, vocês vão ter que mostrar depois, olha, a tabela de atributos não tem, em ordem crescente aqui, não tem nenhum arquivo, no meu caso ainda tem, né? No de vocês não tem nenhum arquivo, teria que começar aqui em 2732, né? A barra de rolagem estaria aqui em cima e aqui estaria o primeiro valor, 2.772, ou seja, todos os polígonos menores que 2.000 metros quadrados foram eliminados, e aqui a ferramenta de topologia, né, não teria aqui problemas nenhum. Se ficar um ou dois problemas aqui ainda, não tem problema, né, às vezes fica alguma pendência que a gente tenta limpar, tenta ajustar, e ainda assim ainda fica alguma pendência. Lembrando que vocês vão trabalhar basicamente com essa ferramenta que ajusta os vértices, né? Então, que permite que vocês possam arrastar um vértice para a direita ou para a esquerda, que para arrastar esse vértice, veja que aqui tem uma sobreposição, que para arrastar esse vértice, às vezes a gente tem que pegar ele aqui na marra, eu peguei ele na marra ali, ficou em azul. Se eu quisesse mover esse vértice, eu poderia mover ele para cá, por exemplo, colocar ele aqui, né? Aqui não tem vértice no meio, se eu quisesse eu poderia então adicionar um novo vértice e colocar ele aqui, né? E aí eu iria resolvendo o problema ponto a ponto, vértice a vértice, tá? Então, basicamente vocês vão utilizar muito essa ferramenta, mas lembrando que aqui às vezes o caminho mais fácil, né, nesse caso aqui é a sobreposição, né? Se eu quiser eu posso eliminar também o vértice, olha, tem um vértice sobrepondo a outra aqui, eu posso pegar a ferramenta, peguei o vértice, já tinha visto onde é que ele estava, deleto esse vértice, criei aqui um vazio, adiciono um vértice com duplo clique, né, e coloco ele aqui, né, nesse outro vértice aqui. E assim sucessivamente, vou pegando os vértices que eu quero eliminar, e ajustando. Às vezes, mais uma vez, é mais fácil, né, a gente eliminar uma feição inteira,
Vamos imaginar que essa feição tivesse que permanecer aqui, mas ela tivesse cheia de problemas aqui. Então eu sei qual que é essa feição, às vezes vale a pena a gente mover essa feição para poder pegar os atributos dela, né? E desenhar de novo aqui, né, que ele desenha com toda a geometria corrigida, mais ou menos assim, né? Então eu posso mover essa feição, pegar esse elemento daqui, vou selecionar ele, selecionei esse polígono daqui, movo ele daqui, coloquei ele aqui fora, desenho de novo aqui, ele vai então tirar todos os problemas, né? Por que ele vai tirar os problemas? Que ele vai desenhar, evitando a sobreposição, né? Então ele evitou aqui a sobreposição, só que agora ele não tem dado nenhum, então eu venho aqui agora, pego esse polígono daqui, pego esse polígono daqui, peguei com a tecla Shift, né? Repare que os dois estão selecionados, estão aqui em cima. Eu posso fazer a mescla desses dois arquivos, pegando aquele que tem atributos, né? Que é esse aqui da Sudersa, então é esse aqui do Iguaçu, então vou pegar esse daqui, os atributos dele. Agora repare que os dois dados têm os mesmos atributos, e esse de cá já não me serve mais, ele que estava dando problema. Ah, não. Nesse caso aqui eu tenho que quebrar em múltiplas partes, né? Eu tenho que dividir aqui elementos em multipartes, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer isso, quebrar aqui ele em múltiplas partes. Quebrei já em múltiplas partes, né? Então fiquei agora com dois arquivos e o de cá já não me interessa mais, tá? E aqui, então, eu já resolvi o problema da vizinhança. Então, são muitas as técnicas de corrigir isso. Mas o mais importante é que vocês vão explorar bastante essas técnicas, né, de separar um arquivo em múltiplas partes, de ajustar os vértices, de mesclar aqui e adquirir os atributos de uma outra feição, de analisar aqui as áreas compatíveis com o projeto. Feito tudo isso, ajustados os vértices, verificar a topologia, não ficou ninguém aqui com área incompatível, todos estão com atributos, salva essa camada. Inclusive, aconselho a salvar logo o projeto, né, para vocês não perderem aí se der algum problema, né, ao longo do trabalho. E aqui a camada aqui é temporária, uma vez que vocês viram que ela tende, já transforma ela em permanente, né, já transforma essa camada em permanente, já salva na pasta de vocês, prática 2, então isso aqui vai ser aqui usos, né, 20.000. Vou colocar aqui com esse nome por enquanto, né, usos 20K, tá? Então, ok, ele já está fixado aqui, ela continua com o mesmo nome aqui, mas ela já está salva, né, lá no diretório, vocês podem ver aí layer name, usos, underline 20K. Então eu posso parar o processo de edição quando eu tiver terminado, salvar tudo que foi feito, né, aqui em usos. Peraí que tem aqui alguma coisa na minha camada aqui. Estou com o modo de edição ativo ou coisa parecida aqui. Deu um monte de erro aqui. Edição para atualizar atributo não encontrado. Bom, talvez até porque eu estava trabalhando com a camada temporária. Então, aconselho também que vocês já façam. Olha, tá perdendo aqui algumas características aqui. Tá? Vou remover essa camada daqui. Remove a entrada. Deixa eu ver se ela está salva lá. Na pasta prática. Cadê a pasta? Pasta prática. Propriedades, informação, abrir a pasta, data de modificação, usos 20K, está salvo aqui, né, o shapefile. Espera aí que tem que primeiro fechar isso aqui. Ok. Então, aqui está a camada, perdeu aqui alguns arquivos, né, naquele processo de deletar lá. Então, aqui seria o caso de preencher novamente, adquirir os atributos dos vizinhos aqui e terminar de adequar essa base para ficar na escala 1 para 20.000. Bom, feito isso, essa base 1 para 20.000 agora está pronta, tem todos os elementos que vocês precisavam. Aqui eu perdi alguns, né? Então, se eu quiser aqui, olha,
tem as informações aqui embaixo ainda, né? Eu posso trazer para cá essas informações. Bom, feito isso, agora eu preciso fazer a mesma coisa para a base 1 para 50 mil. Tá? Então, aqui eu vou fazer agora, já vou exportar essa base, fazer diferente do que eu fiz antes, é um outro caminho, vou exportar aqui como boqueirão 50K, já crio a camada permanente com a qual eu vou trabalhar. Vou parar aqui a edição dessa camada. Uso 50 mil, está aqui. Bom, 50 mil, mais uma vez, não pode ter, segundo o projeto, né, não pode ter pontos vértices a menos de 10 metros, nem pode ter polígonos menores do que 2.500 metros quadrados. Então aqui eu preciso, de novo, repetir esse processo. Né? Em vetor aqui eu vou simplificar e vou dar a tolerância desse novo projeto, que é de 10 metros agora, né? Para a escala. Tá? Posso, se eu quiser salvar direto, ou criar aqui uma estrutura temporária. Veja, a princípio não mudou nada, mas mudou muita coisa. Né? Gerou problemas de gaps e overlaps, ou seja, sobreposições e vazios, que precisam ser corrigidos. E antes de eu corrigir esses problemas, né, de vazios e de sobreposições, eu ainda posso, nessa camada simplificadas, abrir a tabela de atributos, atualizar o campo de área, né, atualizar o campo de área, lembrando que não pode ter nada selecionado, porque se tiver alguma linha selecionada, ele não faz, ele só faz para a linha que está selecionada. Posso selecionar tudo aquilo que tem área menor do que agora 2.500 metros quadrados. Tá? E todas essas feições que são menores, eu poderia, né, eliminar essas feições. E aí o que ficaria então aqui pendente agora seria, todas as feições são maiores que 2.500 metros quadrados, todas as feições são maiores que 2.500 metros quadrados, ficaram alguns vazios aqui que eu preciso preencher, né, com dados. Posso olhar aqui o espelho de baixo aqui para saber quais eram os usos que tinha aqui antes, para poder saber se eu uso a informação do entorno ou que está adjacente aqui. Uso isso, essa daqui, anexo, por exemplo, isso aqui, eu vou criar um polígono. Agora eu coloco esse polígono que eu criei, vou selecionar aqui essa base para ficar transparente. Então, olha, eu anexo esse polígono a esse daqui ou de cá. Então, repare que todos esses polígonos aqui, na verdade, fazem parte de um fragmento de floresta aqui. Nesse caso, eu vou ter que fazer opção. Repare que aqui também há o caso da sobreposição e do vazio, que teria que ser resolvido. Né? Então, repare que nesse caso aqui, o mais fácil a fazer, voltando a esse exemplo específico, é que na camada simplificada, desenhar um polígono por cima, ele vai preencher esses vazios que aqui estão, e como todos eles fazem parte do mesmo assunto, que é esse aqui do entorno, que assunto é esse aqui, né? Eu abro a tabela de atributos para saber que assunto é esse aqui, coloco aqui para cima o assunto, essa linha é aqui vegetação arbórea natural. Né? Então aqui eu vou pegar esses polígonos que aqui estão, todos eles, vou mesclar eles, preservando a informação de vegetação arbórea, né, que está aqui. Então, pronto, resolvido o problema, aqui tudo vegetação arbórea natural. Né? Bom, vou corrigir então todos os problemas que aqui estão com essa base. Tá? Então, já verifiquei se a densidade de vértices por unidade linear está ok. Já verifiquei se a área mínima mapeável está condizente com a escala, para 50 mil. E ao terminar, então, eu rodo aqui a ferramenta de verificação de topologia. Escolho as regras para essa camada. Então, eu vou aqui vou tornar permanente essa camada. Vou fazer aqui o uso 50 mil, já vou salvá-la aqui como generalizada, né? Ok, tornei permanente. Já deu problema novamente aqui. Então, antes de fazer essas operações, não sei porque o QGIS está dando esse problema, é bom que vocês
está dando algum problema aqui nesses processos, é bom que vocês façam aqui então em cima aqui do uso 50, ok? Então salva aqui o uso 50, uma cópia do uso 50, para caso tenha algum tipo de problema. Então exporta aqui o mesmo uso 50 aqui generalizado. Eu vou substituir aqui o que eu já havia criado, tá? Deu problema aqui geral no QGIS. Deixa eu ver aqui, porque vou criar com outro nome. Só um instantinho, exportar, save, feições. Eu estou com 97 erros aqui. O QGIS ele resolve o problema, mas tem algumas limitações, né? Então, acho que dá para fechar todas aqui. Vamos lá então, exportar, salvar feições como, aqui ao invés de generalizado, generalizado, nome diferente, para ele não dar problema aqui. Salvou, então, esse aqui é a cópia com a qual estou trabalhando, e essa aqui, então, que eu vou fazer aquela limpeza lá dos polígonos menores. Né? Faço em cima dessa, posso salvar uma cópia dela, então, depois que fizer isso, ou já salva, vai fazendo e vai salvando isso. É sempre bom ter a cópia original aqui, para o caso de outros problemas, né? Repetir o processo. Então, sempre vai derivando aqui as camadas, criando cópias delas, até chegar o momento em que vocês vão rodar a ferramenta de topologia, vão abrir a tabela de atributos e vão mostrar aqui que não tem polígonos menores do que aqueles compatíveis e que não tem problemas de topologia. Pelo menos essas duas regras têm que ser utilizadas. Então, aqui veja essa camada generalizada, então as regras que vão ter que existir aqui para elas não deve sobrepor, ou seja, ela não deve se sobrepor, e essa camada generalizada ela não deve ter lacunas. Então, essas pelo menos são as duas regras que a gente tem que olhar. Ok? Então, aqui nem está dando erro, mas tem erros aqui, certamente tem erros. Okay? Muito bem, feito isso, vocês vão ter as duas bases, então. A base 1 para 20 mil, já generalizada, pronta para uso, e a base 1 para 50 mil, já generalizada, pronta para uso. Bom, e depois? Depois vocês vão colocar metadados. Então, aqui vocês vão aqui nas propriedades, aqui em metadados, vocês vão preencher o título, base cartográfica, de usos, no resumo, vocês vão colocar de onde vieram esses dados, se houve ou não transformação geométrica. Esses dados originalmente estavam em SADF, passaram para SIRGAS. Vamos pegar aqui a categoria, nesse caso aqui, é de planejamento e cadastro, e vão colocar dados aqui do contato de vocês, aqui, o nome de vocês, o e-mail de vocês, tá? Para poder finalizar esse trabalho. Então, pelo menos esses metadados, que são os de contato, a categoria e o título e o resumo, que diz de onde vieram esses dados, que escala que eles estão, se eles estão generalizados, se eles sofreram transformação geométrica ou não. Feito tudo isso aqui, inclusive aqui na hora que vocês fizerem os metadados, vocês vão, depois de preencher os metadados, salvem o GMD aqui, salve o metadado na pasta onde estão os seus dados. Então aqui eu vou ter a pasta prática 2. Se eu estou fazendo aqui para usos, então eu vou fazer com esse mesmo nome que está ali, usos, underline 50. Está em dúvida de como escrever o nome certinho? Dá uma função F2 aqui, um F2, para copiar o nome, dá um Ctrl C, ou clica uma vez, depois clica uma segunda vez, no arquivo, ou pede para renomear esse arquivo, copia o nome, e aqui na hora de fazer os metadados, na hora de preencher os metadados, e na hora de salvar os metadados, na mesma pasta, com o mesmo nome do arquivo
né? Então, ele vai ter o mesmo nome, ele vai acompanhar então o pacote de dados, ok? Então, lá na pasta vai ter aqui junto com os usos 50 aqui, vai ter agora um QMD aqui, que são os metadados. Lembrando que esses metadados têm o formato aqui do tipo XML, né? Então, ali o que a gente colocou, o título, o nome, ó, o título lá que eu digitei loucamente, né? Tá tudo aqui dentro, um formato semelhante ao formato XML. Muito bem, então, deixa eu ver aqui mais uma vez se todo o roteiro está passado, está aqui. Generalizaram para 50 mil, tolerância de 10 metros, polígonos maiores que 2.000, corrigir gaps e overlaps. Inserir nos metadados do título o resumo responsável e o contato. Então, esse é o trabalho, né, de vocês, ok? Da turma de GB 802. É isso, bons trabalhos para vocês, né? Junto com a tarefa vai estar a data de entrega e as demais informações, ok? Bons trabalhos e nos horários de aula nós estamos aí disponíveis para dúvidas. Abraços, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês.